Olá, sejam bem-vindos ao canal e ao nosso terceiro encontro falando sobre a depressão. Primeiro nós falamos o que era depressão, como que a pessoa se sente, o segundo, sinais e sintomas da depressão, e nesse terceiro nós vamos falar sobre esse processo terapêutico da vida de quem passa pela depressão. Porque muitas vezes as pessoas chegam como se estivesse presa num quarto escuro, sem saber para onde ir e o que fazer. Então vem que hoje nós vamos falar sobre esse assunto muito delicado e que no momento tem atingido adultos, crianças e jovens. Meu nome é Agostinha Adriana, sou terapeuta emocional, terapeuta cristã e terapeuta de constelação sistêmica. E hoje eu quero ajudar você a sair desse lugar onde você se encontra, que é a depressão. Primeiramente, eu quero trazer a você algumas ações que podem ser colocadas hoje mesmo em prática para que você possa então conseguir dar os seus primeiros passos para sair da depressão. Entender que ela é algo que aconteceu emocionalmente, uma pancada, um trauma, uma dor emocional por uma perda, por um luto, daquilo que aconteceu na nossa vida na infância. Esse trauma, ele vem para a nossa fase adulta, mostrando para nós o quê? Como que você vai agir? O que você vai fazer? Como que vai ser as suas ações nesse momento presente? E aí, então, ele nos faz questionar o que aconteceu, quando tudo aconteceu e como aconteceu e o que você vai fazer hoje. Quando a gente se questiona o que aconteceu na minha vida e o que eu faço com tudo isso que aconteceu, a nossa mente começa então a se reprogramar para permanecer na depressão, como um ato de proteção e o medo de tomar alguma reação. Então ele faz a nossa mente se tornar inércia, a gente parar e não se movimentar. Através da terapia a gente faz um confronto de pensamentos, realidades e um confronto emocional, porque entender o que acontece com o teu corpo quando você enfrenta essa situação que te levou à depressão. Por isso que reprogramar a mente para que você possa tomar as novas atitudes, uma nova ação, agir de maneira diferente para poder ter um resultado diferente, uma ação diferente diante do mesmo problema. Dentro desse processo terapêutico, eu vou fazendo uma caminhada com o paciente para que ele possa então entender o que ele pode fazer e o que ele consegue fazer para sair dessa situação. Porque não é só ter consciência do problema ou então saber por que isso aconteceu comigo. É você ter a consciência, saber o porquê e tomar a atitude, porque essa vai ser a ação concreta para mudar todo aquilo que você está passando no momento presente. Então, por exemplo, o primeiro processo para quem está em depressão é ele fazer uma caminhada. Caminhar com alguém que vai lhe trazer prazer, vai te trazer alegria, vai te dar motivação para você sair daquele lugar. O segundo ponto é você ter uma intimidade com Deus. Ouvir uma música religiosa, uma música gospel, uma música que vai te trazer aquele ânimo, aquela força novamente. São músicas de louvor, músicas de agradecimento, músicas que vão adorar a Deus. O terceiro ponto é você começar a procurar ajuda da terapia para poder você sair do lugar onde está e começar a tomar as atitudes diferentes, que são atitudes primeiramente de confronto consigo mesmo. Por que você está aqui? Por que você está aprisionado nesta emoção? Por que você está querendo finalizar a sua vida e não continuar? Por que não continuar? O que está te trazendo angústia, tristeza, depressão, a ponto de você achar que a vida não vale a pena? Muitas pessoas às vezes passam pelo luto e nesse processo de perder alguém, dependendo da forma como perde, o tempo que demorou para perder, ou então a dor que isso foi causando dentro da pessoa, leva realmente ela a um luto. Porque no primeiro instante vem um baque de você receber a notícia: poxa, eu perdi alguém, faleceu. O segundo ponto é a saudade, que a perceber que no dia a dia a ausência dessa pessoa, por ela não fazer mais parte da sua história, então você começa a sentir a falta. Então o luto em primeiro instante não é
ali, no momento que aconteceu a morte. Mas no passar dos dias, no passar dos anos, a ausência daquela pessoa vai causando dentro de quem perdeu a depressão. Às vezes ela até supera nos primeiros anos, mas com o passar dos anos, com o tempo, e ela vai sentindo assim, nossa, essa pessoa perdeu isso, essa pessoa não tá tendo isso, essa pessoa... E aí então ela volta novamente a sentir aquela dor. Então ela sente a dor emocionalmente e depois ela sente a dor no corpo pela ausência, pelo luto daquela pessoa que partiu. Então é importante que a pessoa procure a terapia para que haja o quê? Um diálogo sobre aquela emoção que ela está sentindo depois de tantos anos de luto, entender por que agora essa dor está sendo mais forte do que quando foi no período que aconteceu, entender qual foi o gatilho que hoje levou essa pessoa a não conseguir sair da depressão, mas ela entrar dentro desse processo de depressão, de não querer viver, não querer realizar nada. Então é todo um diálogo, uma conversa para se entender o que levou essa pessoa, o que aconteceu, o que gatilho que levou ela a estar nesse estado emocional. Outra situação que pode acontecer a depressão são os abandonos e a traição, o divórcio. As pessoas, o que acontece? Quando elas sofrem essa pancada emocional da traição, do divórcio, do abandono, elas carregam dentro de si um sentimento de rejeição. Eu fui abandonada, eu fui rejeitada, a pessoa não confia mais em mim. Ou então, onde eu errei? Qual é a minha culpa? Qual é o meu erro? Normalmente as pessoas caem nesse processo quando elas não tentam mudar a trajetória da vida. Eu fui abandonada, eu fui traída, eu passei pelo divórcio. E agora, o que eu vou fazer com tudo isso que aconteceu na minha vida? Então eu traço uma nova rota, uma nova trajetória e começo a reconstruir sonhos a partir dessa perda. Mas quando eu não faço o primeiro passo, quando eu não faço esse primeiro passo do sentir o abandono, a traição e o divórcio, quando eu tiver que continuar a minha vida, eu não vou conseguir olhar para frente, eu vou ficar sempre olhando para trás, me colocando como vítima de toda uma situação e falando assim, nossa, mas por que fizeram isso comigo? Por que aconteceu comigo? Por que eu? Né? E muitas vezes a gente não tem resposta do porquê aconteceu com você, mas nós temos a resposta de dizer assim, você quer sair desse vitimismo, você quer mudar a tua história, você quer sair dessa emoção negativa para viver uma nova história. A terapia, ela vem aí para ajudar o quê? A viver esse confronto novamente, esse confronto emocional de você dizer assim, sim, eu fui vítima da traição, eu fui vítima do abandono, eu fui vítima do divórcio, mas o que eu vou fazer com essas emoções que me trouxeram, que outras pessoas trouxeram, né, o acontecimento até a minha vida, mas a partir de agora eu decido viver então uma nova história, fazer um novo caminhar, um novo projeto para minha vida, sem olhar para trás, como dizendo eu quero ficar presa, né, como a mulher de Estátua de Sal, que virou para trás e ficou presa. Não, eu vou olhar para frente e que a minha história do passado, ela vai servir como base para que eu possa continuar vivendo uma nova história. Hoje nós estamos vivendo esse processo do Michael Jackson, né, reavivando tantas chamas, tantas coisas que aconteceu. Mas nós vemos o quê? Que na infância do Michael Jackson, ele teve muitos problemas de agressão, de severidade, de brutalidade, a ponto que quando ele ouvia a voz do pai, ele já começava a passar mal. Quantas pessoas não viveram esse processo na vida, né? De violência doméstica, de abandono, de vícios com o alcoolismo, de agressividade, e você se trancou dentro daquilo. Mas o Michael Jackson, ele trouxe uma experiência muito boa para nós, mostrando o quê? Que a vida não é viver presa dentro daquela situação que você passou. Você foi vítima de um momento, foi vítima de alguém, mas o que você vai fazer daqui para frente é o que vai mudar a sua história. Então você usar como força para poder viver esse presente,
diferente do que uma vez trouxeram no seu passado. Então, a partir de hoje, você se torna protagonista da sua história para poder viver e fazer acontecer esse algo novo na sua própria vida. Dentro desse processo terapêutico, nós vamos entender por que você não tem permissão para ser feliz. O que está colocando como barreira em seu coração, em sua mente, a ponto de você dizer assim, não posso ser feliz. Porque tem pessoas que ficam dependendo de outras e não buscam viver uma nova vida, porque na dependência ela fica olhando para trás. Por exemplo, às vezes um filho, ele acha que ele não deve ser feliz no relacionamento, ser feliz na vida, ganhar dinheiro, porque ele olha para trás e torna dependente. Ele fala, nossa, minha mãe sofreu tanto na mão do meu pai, a minha mãe nunca foi feliz, a minha mãe nunca teve muito dinheiro, ela não teve muitas condições. E aí você não se dá permissão hoje de viver uma vida próspera, porque você acha que se você fizer isso, você vai estar traindo a sua mãe, que você vai estar negando a sua mãe. É tipo uma emoção assim invisível, um laço, uma ligação, aquela coisa assim que se eu for melhor do que a minha mãe, eu vou estar fazendo mal para ela. Mas na verdade, quando a pessoa entra dentro do processo terapêutico, ela começa a entender o que é dela e o que é da mãe dela. Cada um teve a sua história, mas você, com a tua história, se dando permissão para ser feliz, para ganhar dinheiro, para ter uma nova vida melhor do que a da sua mãe, então você pode proporcionar hoje, saindo desse vitimismo, você pode proporcionar hoje uma nova história para sua mãe e para o seu pai. Sem aquelas questões de laços invisíveis, códigos invisíveis, promessas invisíveis. Não, eu vou permitir, primeiramente, a si mesmo, merecer, ganhar dinheiro, ser feliz e ter uma prosperidade, para que eu possa então trazer a minha mãe, que sofreu muito na mão do meu pai, a viver uma nova história completamente diferente. Por isso que o processo terapêutico, ele é único para cada pessoa. Tudo vai depender daquilo que foi a história dela, como ela viveu, como ela enxergou tudo aquilo. Como há pouco tempo eu tive atendimento de 2 irmãs. E cada uma delas viam um relacionamento com o pai completamente diferente. O que para uma, o pai era um terror, não valia nada porque ela era a irmã mais velha, para a mais nova, a caçula, né, de 4, ela era a caçula, ela falava assim, eu lembro que meu pai era rígido, mas que meu pai era carinhoso comigo, mas de maneira secreta, né? Então ela falava o quê? Que o pai dela ficava observando quando ela chegava da escola, ele ficava da janela olhando, aí ela via que o pai dela estava na janela, e aí então ela ficava toda feliz, porque ela sabia que o pai dela tinha visto ela. E aí o pai dela entrava para dentro, se escondia, e não tinha aquele contato de conversar, aquela coisa toda, mas ela sabia que ele tinha se importado com ela. Veja, um gesto muito pequeno, mas que para a vida dela fazia uma grande diferença. E já na vida da mais velha, não. Ela não tinha essa visão do pai dela carinhoso, o pai dela atencioso. Por quê? Porque ela conviveu com muitas brigas, muita discussão, o pai e a mãe com uma violência muito grande, e depois teve o abandono, a saída daquela casa para ir morar na casa dos avós. Já a mais velha, esse olhar para ela era um olhar de dor, de sofrimento. Em compensação, na vida da mais nova, não. Para ele isso era uma diversão. Nós vamos viver na casa da minha avó. A minha avó tinha muita carinho por nós, muita atenção. Ela não compreendia o todo que a mais velha tinha. Então, 2 irmãs vivendo experiências completamente diferentes em relação àquilo que era a visão do pai e a visão da mãe, a visão da avó. Então, não dá para dizer que mesmo estando todos dentro de uma mesma família, a pancada emocional é igual para todos. Não, a pancada emocional para cada um vai ser diferente. Por isso que cada uma é única para viver esse processo terapêutico. Então, se fez sentido para você até aqui, compartilha esse canal, compartilha essa mensagem sobre a depressão, e que é importante sim, que cada pessoa passe pelo processo terapêutico para curar as feridas emocionais, os traumas de infância, os traumas já do adulto e tudo aquilo que vai trazendo os gatilhos emocionais a ponto de levar a pessoa a ficar presa num quarto escuro emocional. Então, até o nosso próximo vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau.